Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 28. Uma atitude de reverência para com a palavra do Senhor. Eu peço para que todos aqueles que puderem se possam colocar de pé enquanto fazemos a leitura da mesma. E assim diz a palavra do nosso bom Deus, se a minha garganta me permitir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Os meus amigos podem tomar o vosso lugar. Vimos no último sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina o versículo 15 com uma afirmação desconcertante e extraordinária, cujas implicações não se limitam aos seus primeiros ouvintes, aqueles que o estavam a ouvir naquele momento, mas se estendem a todos os homens e mulheres ao longo de todas as eras, em todos os lugares. Trata-se da declaração de que as promessas anunciadas ao longo dos séculos estavam prestes a cumprir-se. E o ponto central dessa afirmação está na proximidade do reino. O reino de Deus está próximo, é chegado. Se o reino está próximo, então o rei está ali, às portas. Para um judeu familiarizado com a sua religião e com a história do seu povo, que se confundem uma com a outra, seria inevitável pensar no cumprimento da aliança davídica, que lemos em 2 Samuel 7. Finalmente, chegaria o filho de Davi. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente que vemos em Gênesis 3,15. Aquele que viria da parte de Deus para restaurar todas as coisas. Aquele por meio de quem a paz e a justiça seriam estabelecidas e que triunfaria sobre todos os inimigos de Deus e do seu povo. Israel vivia assim após um momento de seca, um momento particularmente singular. Depois de cerca de 400 anos de silêncio profético, surge novamente a voz de Deus, pela pessoa de João Batista, e através dele, o anúncio da chegada do Messias. Se o primeiro momento já era extraordinário, ou seja, após 400 anos de Deus cessar de falar diretamente ao povo pela boca de um homem, e isso por si só já era extraordinário, o advento do ungido, do escolhido, do Messias, do Senhor, representava e representou o verdadeiro clímax da história humana. O Criador entra dentro da história. Vimos também como diversas testemunhas confirmaram a identidade deste rei. João Batista declarou que ele era mais poderoso e mais capaz, mais digno, capaz de realizar um batismo de natureza divina. Ele não era digno sequer de, ajoelhando-se, desatar as suas sandálias. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aqueles a quem Israel e os judeus reverenciavam, ele próprio se manifesta afirmando: "Este é o meu Filho, o amado, em quem eu tenho prazer."
Não somente isso, também o Evangelho. Ele não é apresentado somente como o Evangelho de Jesus, como vimos no versículo 1, mas ele também é o Evangelho de Deus. E a vitória de Satanás, ou sobre Satanás, confirma a autoridade de Jesus sobre o nosso maior inimigo. Tudo isto aponta de forma clara, todas estas testemunhas, todas estas afirmações, eles apontam para uma realidade inevitável. O rei que chegou não é somente um enviado de Deus, como os israelitas pensavam, não é somente um descendente de Davi, como os israelitas bem sabiam, é o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra. Se o rei chegou com o seu reino, então as consequências dessa chegada teriam de ser notórias, não poderiam passar despercebidas. E é precisamente isso que veremos nos versículos 16 a 28. É impossível que o rei esteja presente sem que isso produza impacto. Ao longo desta narrativa, 3 aspectos evidenciam-se e tornam-se claros. O chamado deste Messias, do rei, é irresistível, porque ele é soberano. O ensino deste rei é espantoso, porque ele é a própria encarnação da sabedoria. O seu poder é ilimitado, porque ele é nada mais, nada menos que o Todo-Poderoso. Versículo 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco a consertar as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vejam que o nosso texto começa de uma forma bastante peculiar, apresentando Jesus sozinho. Daqui em diante, isso será uma realidade, uma raridade, principalmente durante o dia. Jesus não vai conseguir ter momentos de calma. Não só isso, mas nós também não temos quaisquer indicadores. Não sabemos que dia é, não sabemos o sítio exato, sabemos que é num dia Jesus caminha junto ao mar da Galileia. Tudo muito aleatório, nada de concreto. Mas, no entanto, eu acredito que Marcos o fez desta forma para apontar para uma universalidade neste aspecto do ministério do Messias e que também nos implica a nós, 20 séculos após este evento. Vejam, Jesus ele caminha junto ao mar, ele está sozinho, calmo, tranquilo, e ele viu 2 homens, Simão e o seu irmão André. Novamente, e como será a norma, o nome de Pedro tem sempre prioridade em cada vez que se mencionam os discípulos. Não fiquem melindrados com esse aspecto quando ouvem alguém dizer Pedro era aparentemente o líder dos apóstolos. Acaba por ser uma evidência textual. O seu nome aparece sempre em primeiro lugar. Ora, estes 2 homens, eles estão a fazer algo normal. Diria até que seria algo vital para eles. Eles estão a pescar. Nada de extraordinário. Essa é a sua profissão. Agora, nós tendemos a imaginar os discípulos de Jesus como quem? Homens, feitos, com barba, caparrudos, maduros. No entanto, a realidade, eu creio que não é essa. E há algumas particularidades que nos levam a pensar isso. No sistema de ensino da época, ou seja, no primeiro século, em Israel, os jovens começavam a seguir um rabi, ou um mestre, logo após terminar a educação básica que eles tinham. E isso acontecia entre os 13 e os 15 anos de idade. Caso um jovem não fosse brilhante o suficiente para ser aceito por um mestre, o jovem iria-se candidatar a Gamaliel, por exemplo, ou um mestre que pudesse haver ali naquela altura. Caso ele não fosse muito brilhante, o que é que ele iria fazer? Iria aprender o ofício da família. Não lhe restava grande coisa. Não iria ser um escriba, não iria ser um doutor da lei, mas iria ser um pescador, iria ser um carpinteiro, iria ser o que quer que fosse.
Em Mateus 17 há um detalhe crucial. Pedro e Jesus são os únicos que são chamados a pagar o imposto do templo. Por que é que isto é importante? Porque, de acordo com a lei que encontramos em Êxodo, capítulo 30, versículo 14, o imposto do templo só é obrigatório para homens acima dos 20 anos de idade. Ou seja, isso indica que Pedro e Jesus são os únicos que têm mais de 20 anos de idade. Jesus sabemos que tem cerca de 30 anos, Pedro sabemos que tem mais de 20. Pedro era casado. Isso explica também o porquê de Pedro ser casado e os outros não. Então, desfeito este que acaba por ser um pouco um mito, que nós achamos que eram tudo já homens feitos, voltemos ao texto. Eles estão a pescar e usam uma rede que se lança para o mar. Eles não estão dentro do barco, com aquelas redes de arrasto. Também iremos ver alguns episódios onde isso sucede. Mas eles estão à borda d'água, com água pelos joelhos, pela cintura, o que quer que seja, têm uma rede. Eles estão na esperança de obterem tanto o seu alimento quanto o seu sustento. Não havia continente nem pingo doce na altura. Queriam comer, tinham de fazer alguma coisa por isso. Também não haviam subsídios do Estado. Então, notem uma particularidade que não nos deve passar ao lado. É dito que Jesus viu ambos a pescar. E porquê é que eu digo que é importante? E eu espero que vocês, ao longo da vossa caminhada cristã, desenvolvam o hábito de tomar atenção aos pormenores que são ditos nas narrativas. Porque eles não estão lá por acaso, indicam alguma coisa. A seguir a Jesus ver ambos a pescar, o que nós vemos é: disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Conseguiam notar um paralelo que encontramos em algum relato das Escrituras? Viu, falou. Viu, disse. A mim, apontou-me imediatamente para o relato de Deus na criação, onde Deus fala e vê. Deus fala e vê. Ele fala e tudo acontece. Deus não usa a força do seu braço. Deus não utiliza o que quer que seja nesse empreendimento. Ele não se esforça. Ele fala e tudo acontece. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Jesus emprega o mesmo princípio e o mesmo poder neste preciso momento. Porque Ele, como nos diz João, capítulo 1, versículos 1 a 3, é o próprio Criador. Vejam o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus fala, quando Deus clama, quando Deus ordena, não há nada a fazer a não ser obedecer. Pois o seu chamado é irresistível. E se temos dúvidas com isso, basta ler o que sucede de seguida e qual a reação a essa ordem da parte de Jesus. O que é que nós lemos? Pedro e Simão e André ficam a pensar: quem é este doido agora que me diz para eu seguir? Sigam-me significa abandonem tudo. Abandonem o vosso tipo de vida, abandonem a vossa família, abandonem tudo e submetam-se ao meu ensino. Sigam-me. Jesus não agarra no cabelo de Simão, não agarra André pelo braço e não o esforça a nada. Jesus diz: sigam-me e eu farei de vós pescadores de homens. O que é que eles fazem? Eles ouvem as palavras de Jesus e eles deixam imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. Foi instantâneo. Notem que Marcos não apela para nenhum milagre, nem para nenhuma persuasão da parte de Jesus. Jesus não insiste. Jesus não persiste. Jesus diz: venham. Eles vão. A única coisa aqui que fica evidente é a autoridade de Jesus. E isso deriva da sua identidade e da sua natureza. Ele é o Rei. Ele é o Filho de Deus. Notem novamente, assim que eles ouviram Jesus a chamar, eles largam imediatamente as redes. Eles estão a trabalhar, eles estão a ter o seu sustento e eles não querem mais saber disso. Não há qualquer hesitação. E lembre-se o que está em jogo. A pesca para estes homens, porque eles eram pescadores, é o seu modo de vida. É aquilo que eles sabem fazer. É aquilo que eles aprenderam. É aquilo que provavelmente a sua família faz há muito tempo. É o seu modo de subsistência.
Seguir Jesus indica, inclusivamente, que eles irão ter, eventualmente, um dia mais tarde, ausentar-se da sua casa. Sair da Galileia. Ou seja, o chamado de Jesus implica deixar tudo para trás e passar a confiar somente nele. Simão e André não tiveram qualquer dúvidas. Eles avançaram. Não por obrigação, e isto é importante, mas por convicção e por atração. Eles foram atraídos, seduzidos, persuadidos pela simples ordem do Mestre. E qual seria o seu papel daí em diante? Jesus disse-lhes. Eles passariam a ser pescadores de homens. E vejam, a expressão não poderia ser mais feliz dadas as circunstâncias. Porquê é que eu digo isto? A pesca, ao contrário de muitas outras obras ou de muitos outros trabalhos, não depende tanto da nossa sabedoria, da nossa capacidade, dos nossos instrumentos, mas depende de Deus. Porquê? Primeiro, se estiver a chover, se estiver a trovoada, eu não vou pescar. Certo? Então, preciso que haja bom tempo. Ora, daquilo que eu entendo, eu acho que Deus é que dá o bom tempo. E também Deus dá as tempestades. Então, outra coisa. É preciso que os peixes estejam no local onde ele irá lançar as redes. Ora, que eu saiba, Deus está no controle de todos os animais de toda a terra. Todas estas coisas, elas não dependem, como eu vos disse, da habilidade do pescador, mas sim da graça divina que providencia que as condições sejam ideais para que possa haver uma pesca produtiva. Por muito que os homens não consigam ver a mão de Deus nesse aspecto, a mão do Senhor está lá, presente, clara. Agora eu pergunto-vos, não é precisamente isso que se passa quando nós vamos evangelizar? Nós não precisamos que o Senhor prepare o terreno e que prepare as pessoas para poderem estar receptivas a ouvir a palavra do Evangelho. Onde nós passamos a ser instrumentos nas mãos de Deus usados para a conversão de almas. Vejam, nem nunca somos chamados a buscar méritos para nós mesmos, pois eles não estão na nossa retórica, não estão no nosso conhecimento, nem estão na forma como nós manuseamos ou não a palavra de Deus. Todas essas coisas são boas, mas elas são inúteis se não forem aplicadas pelo Espírito Santo de Deus ao coração daqueles que ouvem. Nós podemos levar a palavra até aos ouvidos, como eu estou a fazer agora. Eu só consigo levar a palavra até aos vossos ouvidos, mas eu dependo de Deus, que leva a palavra dos ouvidos ao vosso coração. Sem isso, o meu trabalho é vão. Vemos um outro aspecto interessante. Nós entramos no reino quando o rei abre a porta. Quando o rei chama. Quando o rei convoca. Quando o rei diz: Jackson, anda, segue-me, larga a rede. Eber, anda, segue-me. Irmã Amélia, anda, segue-me. É Ele quem prepara o solo. Nós não somos um solo frutífero ou fértil por natureza. É o Pai, que é indicado muitas vezes com a figura do agricultor, que com cuidado, com paciência e perseverança vai tratando, adubando, estrumando, cortando os galhos que não são bons para que nós demos fruto. Nós somos dependentes do Senhor. E assim como Simão e André, nós também só respondemos afirmativamente porque nós fomos regenerados e agraciados com a fé e o arrependimento. É somente quando Deus diz, haja luz nos nossos corações, que nós passamos das trevas para a luz. A nossa condição natural não permite que seja de outra forma. Mas a partir do momento em que nós somos agraciados pelo Senhor, nós passamos a ver a glória e a majestade do nosso Mestre. E torna-se impossível que não sejamos compelidos a segui-lo. Os nossos olhos foram abertos e agora nós conseguimos contemplar a majestade do Rei que nos é apresentado. Há ainda um outro pormenor que é importante de ser ressalvado. É a diferença de Jesus para os rabis ou os rabinos da sua época. Como eu vos disse há pouco, eram os discípulos, os miúdos, os jovens que se candidatavam a poderem pertencer àquele rabi. Com Jesus não é assim. Ele quebra paradigmas. E porquê? Porque Ele próprio é o legislador. Ele faz a lei. É Ele quem chama. É Ele quem escolhe.
E ao contrário do que a sociedade fazia, Jesus não faz isso com base na condição social, na reputação, na riqueza ou nas condições naturais e psicológicas de cada um. Muito pelo contrário. Ele escolhe aqueles que ninguém escolheria. Ele vai buscar aqueles que foram rejeitados. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios? É por isso que nós somos filhos de Deus. É porque somos fracos. É porque somos loucos. Então queres motivos para te gloriar? Gloria-te na tua pequenez, na tua miserabilidade, porque a glória pertence somente ao nosso Mestre que chama. Como lemos, o Senhor Jesus diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, ou ainda para complementar, ele disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é sempre dele. Sempre. Nunca nossa. É assim desde sempre. O homem esconde-se e o Senhor vai resgatá-lo. Adão, onde estás? É assim desde a queda. Mas esta pesca, ela não se limitou a Simão e a André. Tiago e João também estão ali perto e também vieram a ser agraciados pela escolha do Filho de Deus para os seguir e embarcarem nessa jornada que viria a mudar não só a vida destes 4 homens, mas a provocar um rebuliço em todo o mundo. Como muitas vezes é dito, 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. De tal forma, isso é verdade, que nós hoje, em 2026, milhares de quilómetros de distância, nós estamos a falar precisamente deles, em virtude de nós também termos sido alcançados por este chamado de Jesus. É verdade que nós podemos não ter sido chamados com este propósito que Simão, André, Tiago e João foram. Afinal, eles tornar-se-iam no futuro os apóstolos de Cristo, responsáveis por continuar a fazer avançar o reino de Deus. Nós também temos a nossa cota-parte nessa responsabilidade, mas um ofício diferente, uma responsabilidade diferente. Vejam como Tiago e João também têm uma escolha difícil a fazer. É dito que eles deixam o seu pai para seguir a Jesus. Agora, isso não significa que eles deixaram de honrar o seu pai, mas sim que diante deles estava alguém que era maior que o próprio Abraão. É provável que à data eles não tivessem esse conhecimento que este homem era maior que Abraão. Mas como eu vos disse, quando Deus chama de forma efetiva, quando Deus fala verdadeiramente ao coração do homem, o homem não pode fazer nada mais a não ser obedecer. Como diz a Escritura, agindo Deus, quem o impedirá? Ou no Salmo 115, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. O chamado de Jesus é irresistível porque Ele é soberano sobre tudo e todos. E graças a Deus por isso. Versículos 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Chegando a Cafarnaum, vejam o que Jesus foi fazer. Marcos diz, logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Logo! Jesus poderia ter muitas coisas para fazer, mas ele quis ir à sinagoga. Lucas acrescenta um detalhe importante que Marcos omite. Lucas diz, Jesus foi à sinagoga como era seu costume. Ou seja, para Jesus não havia essa visão de viver uma vida desigrejada, ou destemplado, ou dessinagogizado, seja lá o que isso for. Jesus não conseguia ver a sua vida fora da vida comunitária do povo de Deus, debaixo da autoridade da sinagoga e do templo. E no dia separado para a adoração comunitária, Jesus fazia-se presente. Sábado, lá estava Jesus. Se houvesse uma máquina de picar o ponto, ela ficava bem marcada de Jesus, porque Jesus estava lá todos os sábados. E não só os sábados. Agora imaginem, se para Jesus, que é o Filho de Deus, um com Deus, era importante estar reunido com o povo de Deus no dia estipulado pelo próprio Senhor, quanto mais nós não deveríamos sentir essa urgência, esse prazer, essa necessidade.
Alguns costumam utilizar as mais esfarrapadas desculpas para não participarem dos cultos dominicais. Muitos deles refugiam-se nos defeitos e nos pecados daqueles que se reúnem para não o fazer. Pelos vistos, para Jesus isso não foi impeditivo. Os pecados dos homens que ali estavam não impediram Jesus de ir à sinagoga. Por vezes utilizam o argumento que eu não vou à igreja porque na igreja é só hipócritas. Nós poderemos lhe dizer, não há problema. Temos cadeiras vazias para mais um hipócrita. Vem ter connosco. A sinagoga, nos tempos de Jesus, personificava o judaísmo como nenhuma outra evento ou nenhum outro edifício. Estavam presentes em todo o lugar. Nas aldeias, nas cidades. Em Jerusalém, para terem uma noção, havia mais de 100 de sinagogas. Por vezes, mais do que uma na mesma rua. A sinagoga não era só o lugar religioso, ela servia também como escola e também como alojamento para hóspedes. Adolf Pohl, um teólogo alemão do século XX, ele diz o seguinte acerca da sinagoga e a sua importância. 3 vezes por dia, a sala era aberta para quem quisesse orar. Segunda e quinta-feira havia uma reunião e no sábado o culto principal. Com isto, a importância da sinagoga ainda não estava esgotada. Ela não servia só de lugar de culto, mas também como lugar de reuniões do Conselho de Anciãos da aldeia, tribunal e escola. Os judeus piedosos faziam o caminho até ela, se possível, uma vez por dia. Pois, diziam eles, enquanto os israelitas estiverem nas sinagogas, Deus deixará a sua Shekinah ficar com eles. Como a gazela salta pelos montes de arbusto em arbusto, Deus salta de sinagoga em sinagoga. Era um dos ditos que os judeus diziam. Ou seja, se o piedoso faltasse um dia que fosse, Deus perguntaria por ele. E Adolf continua e ele diz, por detrás desta religiosidade da sinagoga, porém, estavam os professores da lei. Eles deixavam o templo para os sacerdotes e a influência política para os sumos sacerdotes, forjando a nação nas sinagogas. Ali tudo estava nas mãos deles. O ensino, a jurisprudência, a interpretação e a tradição. O seu autoconceito não se baseava na sua origem familiar nem nas suas posses, mas somente numa vida dedicada ao estudo da Torá e a sua aplicação rigorosa ao dia a dia. Esta ocupação com a Torá era considerada mais meritória que a construção do templo. Ela era a verdadeira fonte de existência do judaísmo, de modo que mais tarde a destruição do templo não significou o fim do judaísmo. Então é neste centro nevrálgico da sociedade judaica do primeiro século que Jesus se levanta e vai todos os sábados. E o que é que ele faz lá? Ele passa a ensinar. O seu ensino era de tal forma diferente que ao que eles estavam habituados, que a reação que provocou em todos os presentes foi um espanto generalizado. Marcos utiliza a expressão maravilhavam-se. Agora, isso significa que Jesus tinha um conhecimento acima de todos os outros rabis? Sim, também. Mas isso significa que os rabis habituais não eram instruídos na lei? Não, eles eram instruídos na lei. Mas Jesus ensinava de uma forma totalmente diferente daquela que era habitual e que eles estavam habituados. Aqueles que estão familiarizados com o texto bíblico, nomeadamente os evangelhos, conseguem perceber algumas das particularidades. Primeiro de tudo, uma coisa era extremamente diferente de Jesus para com os escribas. O amor com que Jesus pregava e ensinava. Jesus fazia-o com amor e compaixão sem paralelo. Enquanto que os doutores da lei, que os escribas, muitos deles faziam-no por amor a eles próprios, por amor à sua reputação e por amor ao dinheiro. Depois, Jesus era profundo nas suas aplicações, demonstrando com isso que ele se preocupava verdadeiramente com os que estavam a ouvir. Ele não se limitava a expor a lei, ele aplicava a lei ao coração daqueles que estavam a ouvir. O seu ensino e a sua pregação eram como que flechas que atingiam o coração daqueles que escutavam. Depois, a sua doutrina e a explicação da mesma não era rasa, não era superficial. Ela ia ao fundo da questão. Ela explicava verdadeiramente o sentido original da lei e não as tradições dos homens. Lembram-se do Sermão do Monte? O que é que Jesus diz vez após vez? Ouviste o que foi dito. Ele não diz ouviste o que está escrito ou leste o que está escrito. Ele diz ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus não está a corrigir a lei. Ele está, assim, a declarar o seu verdadeiro sentido e significado.
Ele está a mostrar como os homens trocaram a lei de Deus, o sentido original da lei de Deus, e a trocaram por tradições e mandamentos de homens. E por último, Jesus falava por autoridade própria. Ele falava em seu nome. Os fariseus fundamentavam sempre as suas asserções numa autoridade superior a si mesmos. Eles seguiam a tradição a tal ponto que eles se negavam a eles próprios. Eles tentavam provar que o seu ensino vinha em linha direta com o seu líder. Com o líder deste. E assim sucessivamente até chegarem a quem? A Moisés. E então diziam, nós somos discípulos de Moisés. Como eles disseram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus inclusive acusou-os de se sentarem na cadeira de Moisés. No entanto, os seus ouvintes deveriam seguir o seu ensino e não a sua forma de conduta. Para espanto e horror de todos os presentes, Jesus teve a desfaçatez de não honrar esta tradição. Ele quebrou esta corrente de tradição. Ali não estava, ou estava alguém que não necessitava de invocar os patriarcas. Assim diz Abraão. Assim diz Gamaliel. Quem quer que seja, ele não necessitava de invocar os patriarcas. Ele somente necessitava de invocar o Pai. Ele falava como filho, não como rabi. Os profetas necessitavam de fundamentar a sua autoridade no Senhor. É por isso que eles iniciavam sempre aquilo que iriam dizer com a expressão assim diz o Senhor. A autoridade não é dos profetas. Jesus nunca disse algo dessa forma. Jesus nunca inicia um discurso dizendo assim diz o Senhor. Ele não precisou disso. Ele é o Filho de Deus. Para Jesus bastava dizer em verdade, vos digo eu. Ele fala. Ele é a autoridade máxima. Ele é o Logos. Ele é o Verbo. Ele é a Palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus. É por isso que ele não precisa da autoridade de outros. E vejam o restante do texto que diz. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agentando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A sua autoridade levou a que se desse a primeira manifestação de um espírito imundo que havia possuído um homem. Reparem como aquele homem ia tranquilamente para a sinagoga e que aparentemente só após a pregação de Jesus é que ele se manifestara. É estranho. Aquele homem estava tranquilo numa sinagoga, local onde supostamente se ensina a palavra de Deus. E isso diz muito, tanto acerca de Jesus, como acerca daqueles que habitualmente congregavam naquele lugar. No entanto, algo de diferente havia acontecido naquele dia que aquele homem não esperava. A palavra de Deus tinha sido pregada e ensinada como nunca fora até então, com autoridade e com fidelidade. Portanto, o confronto seria inevitável. As Escrituras dizem claramente que não há comunhão entre as trevas e a luz. E vemos mais um testemunho da identidade do Messias. O demónio sabe perfeitamente quem é aquele que está diante dele. Claramente. Antes de que qualquer homem presente entenda isso, reparem que todos ficam admirados com a sua autoridade, mas nenhum consegue perceber quem é aquele homem que fala aquelas coisas. O espírito imundo, pelo contrário, tem perfeita noção de quem ele é. Sabe quem ele é e também sabe que não existe nenhuma proximidade entre ambos. Nada que possam ter em comum. Vejam, a forma como Marcos o descreve mostra isso mesmo. Jesus é o Filho de Deus, sem pecado, impecável. Este é um espírito imundo. E este espírito imundo faz uma pergunta interessante a Jesus. Diante da majestade do rei que chegou, este espírito imundo ele é forçado
a manifestar-se. Ele já não consegue ficar tranquilo no corpo daquele homem. Ele já não ilude ninguém e a sua presença torna-se uma evidência. Ele perde completamente o controlo e então ele pergunta se Jesus veio perdê-los. Frase estranha. Vieste perder-nos. 2 pormenores interessantes. É um só demónio o que aparece nesta interação, mas ele fala no plural, indicando que o destino de todos os demónios, aqueles que são da sua natureza, estão na mão daquele que se encontra diante dele. O uso do verbo perder é também elucidativo da missão de Jesus. Nós lemos em Lucas 19:10 acerca da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Essa missão é exclusivamente direcionada aos homens. Notem que para os anjos caídos não há graça, não existe misericórdia, e ainda assim, a única coisa que subsiste é a expectativa do juízo vindouro. Viestes perder-nos? E nem por um momento nós vemos este espírito imundo a reclamar com Jesus porque veio salvar a humanidade e deixou-os sem salvação. Ou a apontar qualquer injustiça desse movimento. Impressionante como até com os demónios nós conseguimos aprender algumas coisas. Os demónios são o exemplo perfeito de que sabermos quem Jesus é não basta para que nós venhamos a experimentar a dádiva da salvação. O verdadeiro conhecimento que leva à salvação, à fé verdadeira, ele vem sempre acompanhado de boas obras. Sempre. De santidade, de piedade. O verdadeiro conhecimento vem sempre junto ao arrependimento. Se nós possuímos uma doutrina imaculada, se nós conhecemos as Escrituras de trás para a frente, mas se nós não tivermos frutos dignos de arrependimento, nós temos razões para temer, meus queridos irmãos. Então o meu aviso para vocês, a minha exortação é a seguinte: não se firmem no conhecimento que vocês têm. Ele não basta. Os demónios também creem. Os demónios estremecem perante Deus. A piedade é a condição essencial na nossa caminhada cristã. O que diz a Escritura? Sem santidade ninguém verá o Senhor. O conhecimento, Paulo diz, incha, mas o amor edifica. Conhecimento sem amor demonstra que não fomos transformados pelo Senhor. Pois os dons que Deus derramou à sua igreja e que nos concedeu existem para serem colocados ao serviço dos outros, promovendo dessa forma o crescimento e edificação do corpo. E aí se vê o amor. De outra forma, o conhecimento só servirá para uma coisa: para aumentar o nosso ego e aumentar o nosso próprio juízo diante do Senhor. A nossa oração, a minha oração por todos nós, é que aquilo que o Senhor coloca nas nossas mentes possa descer aos nossos corações. Para dessa forma nos amarmos uns aos outros e testificarmos ao mundo que nós somos, de facto, discípulos de Jesus. Não sei se vocês repararam, mas nesta interação, Marcos apresenta-nos uma nova testemunha acerca da identidade de Jesus. Desta vez, feito por um dos que iriam ser destruídos precisamente pela chegada do Rei e do Reino. O espírito imundo chama Jesus de o Santo de Deus. Tal declaração não poderia ser mais explícita. Sabem porquê? Porque a expressão o Santo é usada para designar Deus mais de 60 vezes no Antigo Testamento. Só no livro de Isaías eu creio que são usadas 26 vezes a expressão o Santo de Israel. Desta vez, tal designação é usada para Jesus, o Santo de Deus. Precisamente por aquele que mais distante está deles. Há um contraste enorme entre um e o outro. Vejam, é um espírito imundo que declara: tu és o Santo de Deus. O seu pecado não foi suficiente para impedir que ele contemplasse a majestade do Rei. A santidade de Jesus não era simplesmente derivada da sua impecabilidade, ou seja, da sua vida sem pecado, da sua vida cheia de virtudes, ou até mesmo por ele ter recebido o Espírito Santo sem medida, como nenhum homem o fez. Mas também no sentido em que Jesus é o Messias, é o ungido,
Ou seja, ele foi separado por Deus o Pai para cumprir a missão mais nobre alguma vez atribuída a qualquer homem. Há bastantes coisas a aprender com este encontro. Desde logo a diferença que encontramos no nosso bom mestre e aqueles que nos nossos dias passam a vida a fazer teatro, onde apresentam várias pessoas alegadamente possuídas. Jesus, ao contrário dos tais, não quer qualquer tipo de conversa com este tipo de entidade. Afinal de contas, o diabo é o pai da mentira. Portanto, os demónios partilham dessa mesma condição que o diabo. Logo, se o diabo é o pai da mentira, o que é que nós poderíamos esperar aprender de uma interação ou de uma conversa com um espírito imundo? Há um aspecto em Marcos que é bastante trabalhado pelo autor. E durante a caminhada pelo livro vocês vão reparar isso, e quem está mais familiarizado com o livro entende isso, que é o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Nós vemos Jesus uma e outra vez a insistir com as pessoas que após ele curar, após ele ser reconhecido como Messias, o que é que Jesus diz? Não digas a ninguém. Vai ao templo, paga o que tens a pagar, mas não digas o que é que eu fiz. Jesus quer se esconder, de certa forma. E porquê é que eu acredito que isso é verdade? Ou que é importante para Jesus? Por dois motivos. Primeiro, Jesus precisa do anonimato para poder pregar às multidões. Imaginem, Jesus é homem, com as limitações humanas inerentes à sua condição natural de homem. Jesus cansou-se. Ficou esgotado muitas vezes. Então imaginem o quão difícil era atender a centenas ou milhares de pessoas. Jesus precisava de espaço para poder pregar. E se Jesus fosse seguido como vai começar a ser seguido desta forma, por ser conhecido, isso iria atrapalhar um pouco o seu ministério. Mas há um outro aspecto que eu creio que é mais importante ainda e que é fundamental, que é a cruz. É somente após a cruz, após a sua morte e a sua ressurreição, que os discípulos passam a entender um pouco melhor o que significa ser um ungido do Senhor, um Messias do Senhor. Até então eles esperavam um líder que viesse restaurar as coisas de uma forma terrena e não entenderam a mensagem espiritual que Jesus trazia. E aqui ele faz precisamente isso. Ao ter a sua identidade revelada, Jesus imediatamente ordena o demónio a se calar e a sair daquele homem. Cala-te, sai. Mais uma vez. Simão, André, sigam-me. Ele chega. Ao demónio, cala-te, sai. Ele sai. O seu poder, a sua autoridade são demonstrados de forma clara sobre homens e sobre demónios. Não há nada a fazer senão obedecer. Mas desta feita, ao contrário de Simão, André, Tiago e João, nós não vemos uma obediência alegre, mas sim uma obediência em revolta e fúria. Ele contorce para sair. Ainda assim, o demónio é impotente perante a ordem ministrada pelo Santo de Deus. Não lhe resta outra opção que não abandonar o corpo que habitara tal qual um parasita faz. E como seria de esperar, tentem imaginar, se as pessoas tinham ficado espantadas com o ensino de Jesus, imaginem agora ao verem Jesus a expulsar um demónio. De forma rápida, objetiva. Quantas vezes eles tinham presenciado uma cena destas? Eu acredito pessoalmente que eles nunca tinham visto nada assim daquela forma. Pelo menos não na forma em que Jesus demonstrou autoridade plena. Provavelmente os olhares eram trocados e pensamentos eram infundidos uns nos outros. Provavelmente eles olhavam em espanto uns para os outros e diziam: o que é que foi isto que nós acabamos de presenciar? Mais importante do que isso, deve ter sido o que começou a atormentar as suas mentes. Quem é este que até aos espíritos imundos dá ordens? Espíritos esses que subjugam as pessoas, dominam-nas, levam-nas a fazer as coisas mais absurdas, e Jesus diz-lhes: sai e cala-te. E ele sai e cala-se. Quem é este homem? Que autoridade e ensino é este que nós nunca testemunhamos? O espanto era geral. Para nós que estamos do lado de cada história, é bem mais fácil nós compreendermos e talvez não sermos tomados de espanto como estes homens foram. Porque nós sabemos quem é o Santo de Deus. Aliás,
Nestes cerca de 28 versículos que nós já expusemos de Marcos, creio que fica evidente quem é Jesus segundo os olhos do evangelista. Espanta-me bastante aqueles que dizem que no Evangelho segundo Marcos a divindade de Jesus não é um tema a ser explorado pelo autor. Que ela não está presente. A única explicação possível é que eles não têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só pode. Mesmo não tendo ainda terminado o primeiro capítulo deste Evangelho, a única conclusão a que nós podemos chegar é aquela que eu creio que Marcos nos quer levar. A de que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, é o próprio Yahweh que o desceu à terra. Todos lhe estão sujeitos. Os seus discípulos são irresistivelmente atraídos por ele. Com eles sucedeu o mesmo que sucede com todos aqueles que são alcançados pela graça soberana do nosso bom Deus. Isso está bem tipificado em Oséias 11:4, onde nós lemos o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. É desta forma que o Senhor nos trouxe, irmãos. Ele atraiu-nos com cordas humanas, com laços de amor. Os mais instruídos ficam maravilhados com a sua sabedoria e não a conseguem contestar. E os demónios sucumbem perante o poder e a autoridade demonstrados por Jesus. Uma coisa é certa, meus queridos irmãos. Quando Jesus é apresentado de forma fiel ao relato que encontramos nas Escrituras, é impossível as pessoas ficarem indiferentes. Como diz o pastor Paul Washer, só pode acontecer uma de duas coisas. Ou nós somos tomados de ódio e raiva contra a santidade de Deus, motivada pela nossa condição de pecadores, ou nós somos irresistivelmente atraídos a Ele, pois foram iluminados os olhos dos nossos corações. Mas não dá para ficar neutros perante a majestade. Aquele povo em Cafarnaum teve um vislumbre da sua glória e foram tomados de espanto. Nada mais expectável. Jesus já havia anunciado que o reino de Deus estava próximo. Chegado o reino e o rei, os sinais desse rei teriam de se manifestar. A obra do rei está a iniciar e já dá para ter um gostinho e perceber um vislumbre daquilo que será. Perante tamanhas façanhas, por muito que Jesus quisesse manter o seu nome no anonimato, isso já não mais seria possível. Neste momento, Jesus já é uma celebridade e o seu nome já é conhecido não somente na Galileia, mas também nos arredores. No final dos Evangelhos, João faz menção a isso. Nós vemos os gregos a virem perguntar onde está o Jesus de que ouvimos falar. A partir daqui, os momentos a sós teriam de ser intencionalmente proporcionados por ele, ao se retirar para lugares desertos, principalmente para poder estar num local calmo, sem distrações, onde pudesse falar com o Pai. Aquela região da Galileia foi impactada pela majestade, pelo ensino e pelo poder sem par demonstrado por Jesus. Passados cerca de 2000 anos, isso continua a suceder. Desta vez não numa região remota e isolada do Médio Oriente, mas em todo o mundo. E nós somos testemunhas disso. Chegou a Portugal, chegou ao Brasil, chegou a Angola, chegou a todos os cantos do mundo. E ao contrário do espírito imundo que bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, nós podemos nos identificar totalmente com Ele. Pois Ele não veio para nos perder. Ele veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Eu, tu, nós. Perante isso, só nos resta exclamar como o salmista no Salmo 116 e dizer que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O Evangelho é, sem a mais pequena sombra de dúvida, boas notícias. Mas isso só se aplica àqueles que se arrependem e creem perante a exposição do Evangelho. A minha oração, o meu desejo, é que cada um de nós aqui, que nós possamos ser desses, dos que se arrependem e creem, dia após dia, jornada após jornada, pecando, arrependendo-nos, crendo no poder salvador do Senhor Jesus. Dessa forma, vivendo vidas não perfeitas, porque sabemos que não a conseguimos alcançar, mas vivendo vidas dignas do Evangelho, que glorifiquem o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Bia, dirige-vos a oração.